Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil. Hoje eu estou aqui com o Coronel Roberto César Medeiros, que é nosso professor convidado da Unipol. É coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, graduado oficial subalterno pela Academia de Polícia Militar Dom João VI. Possui sólida experiência na área de História, com ênfase na segurança pública e História da Polícia Militar do Rio. É detentor do curso de aperfeiçoamento de oficiais do curso superior de Polícia Integrado. É pós-graduado em Segurança Pública e Cidadania pela Universidade Cândido Mendes. MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Historiador, pesquisador e colecionador também, né? Nós nos conhecemos por um amigo colecionador, o Breno Zarrans, querido, e foi aí que nós nos conhecemos. O Coronel Roberto também deu uma palestra quando a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Instituto Recife realizaram um seminário Niterói, Memória e Inovação, e o coronel falou a Treme Terra, e o último evento que nós tivemos junto palestrando foi um balanço dos 50 anos da fusão, em que o senhor falou um pouco, né, da PM da Guanabara e da PM Fluminense. Mas enfim, comuns. Exatamente. Conta um pouco sobre a sua, brevemente, sobre a sua trajetória na polícia, como é que foi a entrada, era um sonho, como é que aconteceu dentro dessa trajetória quanto militar, né, e depois acadêmica. O que acontece? Eu sempre quis ser militar. Era um sonho de pequeno. Eu me identificava com isso. Meu pai, ele não era militar. Ele não pôde ser por um motivo de família que ele teve que muito cedo ir trabalhar para sustentar a casa pela separação dos meus avós. Mas ele plantou esse germe em mim. Então eu queria ser militar. Desde pequeno eu pensava nisso. Tentei prova para a SpaceX, não passei. Aí entrei. Estou fazendo, na época, segundo grau. Primeiro ano do segundo grau. Não existia o chamado ensino médio, era segundo grau. E meu pai me chamou. O senhor era da ilha? Morava na Ilha do Governador, estudava no colégio cenecista Capitão Lemos Cunha. Uhum. Aí eu encontrei, assim, conversando com meu pai, ele virou para mim e falou: filho, o que você vai fazer? Tá na hora, você já tá no primeiro ano do segundo grau, daqui a 2 anos tu fecha. Uhum. E tu vai fazer o que da tua vida? Aí eu, não sei. Ficou aquele cri, não tinha passado para a SpaceX, tentei 2 vezes, fui mal pra caramba, porque eu tinha uma certa dificuldade com matemática, e ali eu tomei bomba nas 2 provas de matemática, não adiantava. Aí eu fiquei olhando pro meu pai, não sei, pai, ele olhou pra minha cara: por que você não tenta então, já que você quer ser militar, eu senti que você gosta disso mesmo, você sempre conversou isso, tu adora esse negócio, sim, assim, por que tu não tenta ser oficial da Polícia Militar? Eu, oficial de quê? Tem oficial na Polícia Militar? Ele, tem. Aí que eu comecei a me interessar e eu comecei a direcionar meu foco já no primeiro ano do segundo grau para fazer prova para a Polícia Militar. Eu tentei em 1985, primeiro concurso de 85, eu tinha concluído o segundo grau em 84. E fui reprovado, porque eu pesava 55 quilos. Não vou entrar no mérito que não tinha peso. No edital não tinha peso. Eu me lembro que eu li o edital, não tinha peso. Eu era magro mesmo. Tinha 1,72 m de altura com 55 quilos. Sem problema. Não vou brigar. Tô novo, 19 anos. Para não ficar ocioso, eu era voluntário. Tinha me voluntariado para servir o CPOR. Eu fui pro CPOR. Sim. Como o meu foco era PM, foi até engraçado. Na hora de escolha das armas, eu podia ter ido para cavalaria, para infantaria, para artilharia, engenharia. Tinha mais uma. Não sei se era comunicações. Tinha uma intendência, mais uma lá. Eu olhei, não, a PM é majoritariamente, eu nem sabia que na PM tinha cavalaria, mas majoritariamente só vejo os caras a pé, ou de viatura. Então eu vou para infantaria. Fui para infantaria para entender como funcionava a infantaria. Sim. Fiz a curso de... Aí fui tentar de novo em 85 para 86, concurso de 86. No de 85 eu tinha passado até dentro das vagas, mas tinha ficado reprovado no peso. De 86 eu nem me classifiquei. Por quê? Eu estava estudando no CPOR. Eu tinha que estar sabendo como é que o grupo de combate manobra no terreno, como é que você faz cálculo de barragem de morteiro.
Não dava tempo de eu ficar dedicado. papirando outras coisas. E aí, tudo bem, não passei. Mais uma vez. Tentei de novo. Em 87, 86 eu cheguei. A gente tá insistente aí. Em 86 eu cheguei, vou fazer prova de novo. Eu fiz o estágio de aspirante, na época foi na Brigada Paraquedista. Eu concluí o estágio, me matriculei num intensivo. Foi até aqui no centro da cidade. Eu tenho que lembrar essa porcaria toda. Estudo. Foquei ali. Tentei de novo. Passei. Não deu nas vagas. Eram 50 vagas. Aliás, o pessoal... você foi ser polícia porque tu não conseguias fazer nada da vida. Pô, você me ganha a coisa mais fácil que tem. Eram 50 vagas, 47 candidatos por vaga. Isso que era o que tinha na época. Era mais concorrido, só não era mais concorrido que medicina. Sim. A nota de corte era lá em cima. Eu consegui passar, na época, em 63º na prova escrita. Sim. 50 vagas. Eu falei, eu sei que vai rodar a gente lá pra frente. Eu estava muito bem fisicamente, tinha acabado de dar baixa da Brigada Paraquedista. Tava muito bem de saúde. Concentrado. Falei, vou embora. Tanto que aconteceu? Na hora da prova física, eu me lembro que teve até um episódio interessante. Tinha que subir corda vertical. Aí eu olhei lá, 6 metros de corda vertical. Parei embaixo. Pode usar os pés. Tá de brincadeira, pode usar os pés. Eu tava acostumado a subir só na mão. Falei, tá bom, pode usar os pés? O outro ainda tá tentando subir, eu já tinha descido. Aprovado. 28 abdominais. 28? Bati 63. E fui embora. Passei brincando na prova física. Sim. Eu tive um problema no psicotécnico, foi engraçado. Eu fui chamado porque ela falou, o senhor tem traços de violência. Eu tenho o quê? Porque no teste de Rorschach, o senhor viu lobos. Até peço desculpa aqui por ter batido. Eu fiquei assim. Doutora, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Por favor, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Lobo, para mim, é um animal que simboliza liberdade. Porque quando você fala em lobo comigo, eu não penso em violência. Eu penso numa imagem que eu vi de um livro, quando eu era pequeno, dos lobos correndo na neve e uivando. Ou seja, como se fossem livres. Então, lobo, para mim, é um animal positivo. Certo. Significa liberdade. Não estava na clave do lobo mau. Aí ela olhou pra minha cara. Tá. É isso. Então, quando eu vejo o lobo, que eu vi o lobo lá, eu não vi aquele lobo agressivo. Mas o senhor viu sangue. A imagem era vermelha? A cor vermelha eu vou associar o quê? Sangue. Tá bom, tá. E aí, hoje eu sou casado com uma psicóloga, ela falou pra mim, não, você deu as interpretações chaves no teste para isso, porque o teste é muito subjetivo. Sim, sim. Mas tu tem que chamar a pessoa para uma entrevista se ficar dúvida. Foi o que ela fez. Eu falei, passei. No papel dela, ela fez o que tinha que fazer. Né? Cursei, conheci uma polícia que estava saindo da época da ditadura, ainda pensava como a época da ditadura. E ainda era um momento difícil, porque um pouco mais de 10 anos da fusão... No momento, saindo do governo, primeiro governo Brizola, você entra, já era Moreira Franco, né? Eu entrei com Moreira Franco, comandante-geral o coronel Elísio. Mas do Brizola 1 para o Moreira Franco tinha dado um cavalinho de pau, digamos assim, no foco, né? O coronel Cerqueira. Nazaré Cerqueira, é até engraçado. Foi comandante a polícia na teve época um comandante chamado Newton Cerqueira e teve um comandante chamado Carlos Magno Nazaré Cerqueira. O Newton Cerqueira, a origem dele foi do ICOD. Ele é o cara que matou Lamarca. Tá certo, tá errado, isso é problema do Exército, eu não vou julgar. Tenho minha opinião, mas ela não vem ao caso. Já o Nazaré Cerqueira, ele foi o 3º comandante-geral da PM vindo dos seus próprios quadros. Certo. A PM teve o coronel Assunção no século XIX, teve um outro na época do Lacerda, que eu esqueci o nome, que era comandante-geral também. E aí vai ter o Nazaré Cerqueira voltando ao comando. O que aconteceu ali?
ele tentou dar uma mudada. Eu, na época, fui crítico, eu já fui muito crítico, um crítico feroz dele. Mas depois, quando você para analisar, você fala, cara, ele tá certo ali. A polícia militar, ela é um instrumento do Estado para promover o auxílio ao povo, para ajudar o povo. Nós somos grandes facilitadores, na verdade. Instrumentos daquilo que se chama cidadania, todo esse fenômeno. Sim, a função da polícia militar é garantir a cidadania, garantir o pacto social, garantir a ordem. A missão que a PM tem, uma vez eu tive até uma conversa com um oficial sobre isso, e ele... Não, porque a missão da polícia militar, o policiamento ostensivo é a preservação da segurança pública. Abre a Constituição aí. Preservação... Policiamento... preservação da ordem pública. Não, preservação da ordem pública. Essa é a missão da PM. Essa é a missão que a PM tem desde 1809. A missão da Polícia Militar sempre foi ser uma força de preservação da ordem pública. Está da boa ordem no decreto de 1809. Mas se tu for procurar, a primeira Constituição que vai mencionar a PM, se eu não me engano, é de 1946. Aí é sempre o foco da PM. Até então ela não era mencionada, né, no âmbito constitucional, apenas no âmbito provincial. E eu vou dar mais um susto para o senhor. Quando que a PM passou a ser considerada militar legalmente? Para assim assumir. Não, a polícia militar é militar. Início do século XX? Estou falando em termos de natureza legais. Um decreto, uma lei. Não Isso, sei. inclusive, eu estou abordando no segundo módulo. Do curso. 1988. Bom, só agora. Quando o senhor pega a Constituição... Não, mas mesmo no âmbito estadual, nas constituições estaduais, eu estou falando na lei federal. Ah, tá. Sim. A Constituição. Você pega a Constituição de 1967, ela diz o seguinte, ela não fala na polícia militar como militar. Tá. Ela fala aonde está a saída, que é o que diz que a polícia militar é militar. É uma instituição militar. Quando o senhor vai lá na Constituição, está dizendo o seguinte, haverá justiça militar nos estados, vai julgar os militares. Essa era a saída da PM para se afirmar como militar, porque... Isso aí gerou uma série de coisas a ponto do Exército, às vezes, falar, vocês para mim não são militares. Aconteceu no episódio. Antes de 88. Aí, em 88, alguém teve uma sacada. Peraí, nós temos o deputado estadual e o deputado federal. Então, nós podemos ter o militar estadual e o militar federal. Perfeito. Essa é a sacada. E é isso que eu digo, é onde que eu digo que... Foi até um episódio interessante. Eu viajei uma vez a serviço para a França. Aí lá eu tive contato com a Polícia Nationale, que é uma polícia civil francesa. A coisa até para a gente falar depois de sistemas de polícia sobre isso. Claro, ainda mais agora no contexto da PEC, da segurança, do SUSP. Aí eu cheguei lá, fizeram aquela palestra pra gente. Nós tínhamos policiais militares, oficiais da Polícia Militar na comitiva e delegados de Polícia Civil, todos aqui do Rio de Janeiro, né? Aí eu tô olhando. Esse aqui é o nosso diretor, não sei das quantas, assumindo o comando, não sei aonde e tal. Olhei o cara com uma farda que lembrava aquele terceiro A da PM, que é a farda de manga curta, com cap. Parecia uma placa de medalha aqui que parecia que ele era um general africano. Soviético. Aquilo assim. Aí ele com a espada, Aí passando o comando para não sei o que, o outro lá também. Parece um colete à prova de balas aqui, o cara... Ué, Ordem Unida com espada. Isso aqui é a nossa comissão, não sei o que, nossa guarda-bandeira desfilando no 14 de julho da Bastilha. Os caras em ombro, armas, baioneta calada, guarda-bandeira. Eu falei, rapaz, tá melhor até que a da ESFO. A escola de oficiais da PM, os caras tudo... Parecia do exército alemão. Isso aqui, eu não sei o quê. Isso aqui, os caras só mostrando aspectos militares, uniformamento, não sei o quê. Grupo não sei de quê. Isso é a Polícia Nacional Francesa. Que é uma polícia civil. Aí eu tô vendo os delegados assim. Eu falei, cara, eu vou dar uma espicaçada neles de brincadeira. Não vou deixar passar barato, não. Pois não. Major Roberto Medeiros. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pois não.
Nós estávamos todos apaisando, porque os uniformes nossos aqui não suportam frio lá. Eu cheguei a pegar -2 lá. Tive até que comprar um casaco. Aí, de lá. Aí, o que aconteceu? A pergunta, qual foi? Vocês marcham? Vocês marcham. Usam farda, porque o senhor mesmo falou que é um uniforme, fardamento, tal. Tá farda. Vocês desfilam em ombro-armas, usam espadas e fazem ordem unida. Em tradições militares. Né? O senhor falou que sargento, capitão, parece que tem essa terminologia aí no meio de vocês também, alguma coisa assim. Ah, onde é que está escrito que vocês são civis e não militares? E aí? Não. Militar, gendarmerie. Nós somos civis, eu. Acredito. Onde é que está escrito? Não. Nós somos subordinados ao Ministério do Interior. A gendarmerie que é subordinada ao Ministério da Defesa. Eu sou subordinado a uma Secretaria de Interior, que é a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Militar, o único vínculo que ela tem com o Exército é como reserva imediata. Sim. Ou seja, na verdade... Eu sabia a resposta, mas eu fiz de... Não, que os caras começaram um bate-boca, eles tentando se justificar e tal, os delegados tudo me olhando assim. Eu falei, mas não era um problema dizer que era militarizado e não necessariamente militar. Essa é a diferença. Existe uma polícia militar e existe uma polícia militarizada. Agora, o que diz que uma polícia tem status militar? Essa é a polícia militar. É o caso da PM, nossa. Sim. Tu vê que a Polícia Civil atualmente eles utilizam o uniforme. Sim. Erradamente, porque é policiamento ostensivo, mas problema lá com eles, interno não, deles. Não, e na verdade o fato de ser militarizado pode ser uma qualidade, uma forma de se organizar melhor, como esse caso da polícia. A polícia americana presta continência. Você viu? Marcha. Sim. A New York Police Department. Quando Aí eles viraram, começaram a... Eu ouvi só um delegado. Ah, cala a boca, Medeiros! Eu estou satisfeito. Tem um episódio aqui que vai sair logo, né, de um outro professor aqui do curso, Leonardo Novo, Major Novo. E ele fala o seguinte, várias vezes ele já deu entrevistas, palestras em empresas, e uma das coisas que admira muito no âmbito empresarial é uma organização, que o BOP se tornou um case, por essa rigidez, esse respeito hierárquico, esse cumprimento. Sim. E alguns dizem, muitas vezes, no âmbito empresarial, essa mão pesada ela é mais dura até do que no âmbito público. Porque você precisa manter porque se você der prejuízo, tu fecha a empresa. Exatamente. Então, eu citei até quando a gente estava falando disso, eu tenho um livro que é de virou um clássico francês contemporâneo, Stupeur ou Tremblement, que é uma Aurélie Nothomb, a escritora, uma escritora francesa radicada no Japão, e ela descreve a sociedade japonesa, a disciplina japonesa. É que nem o alemão. Não, é uma coisa assim... E ela faz uma descrição de uma moça que se torna copeira numa grande corporação japonesa. E ali é uma coisa assim, primeiro, para ela ter conseguido aquele posto, já foi muito difícil, que era a copeira da cúpula. E tudo era de um ritual e de uma rigidez que você olha, parece uma história militar. Você lendo, assim, e a obra é tão boa que você se impregna com aquela... até mesmo pressão, né? aquele ambiente, enfim. O que acontece aí? Pode reparar, mesma forma de agir. Que nem essa copeira japonesa. O alemão, o inglês, o escandinavo, dinamarquês, norueguês, sueco. São países, digamos, anglo-saxões. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Agora, eu queria voltar o senhor entra, então, na saída, né, do comandante Coronel Cerqueira, que foi uma virada, um momento singular. Foi o Coronel Manuel Elísio, ele assumiu em 1987, eu entrei para a polícia. Mas assim, uma pergunta que eu tenho sobre
o comandante Cerqueira, ele tinha uma adesão ideológica ao Brizola? Ou ele, na verdade, entendeu Já me disseram que tinha. Tá. Já me disseram que tinha. Eu, pessoalmente, por não ter estado próximo ao Comando Geral na época, não posso dizer. Sim, sim. E ele enfrentou um problema. Na primeira vez, quando ele veio, ele tinha o pessoal conhecido. Uhum. Quando ele voltou no segundo comando, já era uma geração totalmente diferente. Em 90. Tá. Pessoal que já tinha 8 anos de distância dele. Sim, sim. Ele... O coronel Nazaré Cerqueira, ele tinha uma ideologia que eu acho muito acertada, que é você sempre focar na população como seu cliente. Uhum. A população ela é o cliente da PM. Sim. Ela é o cliente da Polícia Civil. Ela é o cliente do governo. Perfeito. Mas existe aquele negócio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uhum. Você tem que tratar a população, o cidadão, com todas as honras. Agora, o marginal, você tem que dar a ele a resposta proporcional ao que ele faz. Então havia uma certa situação, eu não vi na capital, porque eu só vim trabalhar na capital em 1995. Acho que foi 5. Tá, meados dos anos 90. Okay. E eu vi uma série de situações que me deixaram assim, cara, o que tá havendo? Porque só lembra quando eu dei a palestra que eu falei de 2 polícias que se juntaram, e por isso que eu sou contra a unificação da civil com a PM. Uhum. Não vai dar certo. Sim. Porque ali eu presenciei isso. Na unificação da Polícia Fluminense do antigo estado do Rio de Janeiro com a da Guanabara. Uhum. Que aconteceu em 75. Isso. O que aconteceu? E o senhor pegou 10 anos depois, quando entrou na polícia, mas já viu as consequências, né, desse... 10 anos depois, não. Quando o atual comandante-geral Menezes assumiu o comando geral, eu estive na solenidade. Então, depois tu tem aquele... Fomes bebe, sim, tal, sim. Subi, era um tal de, comando, não sei o quê, fulano, Medeiros, não sei o que, os caras dando tapinha, encontrando conhecido. Aí eu encontrei um oficial que ele foi aspirante em 1995 ou 96 comigo. E ele era coronel. Já era coronel. Estava comandando. Eu perguntei, aí, você tá para onde? Ele, 3 Rios. Aí eu... Tu tá em 3 Rios? Tô. É o teu primeiro contato com o interior, né? Aí ele, diferente, né? Ele, bem que o senhor falava, é outra polícia, é outra relação povo-polícia. É diferente. Eu falei, pois é. Ou seja, não acabou, não. Ainda há diferença. Você, o oficial, o policial nosso, se ele trabalhar num batalhão daqui, tipo Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, e de repente for trabalhar num batalhão de interior, tipo Itaperuna, Pádua, Itaperuna, Campos, 3 Rios, Resende, lá afastado, ainda vai pegar esse rescaldo do que era o antigo estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu era aspirante, eu fui para uma unidade de interior quando eu me formei. Aí eu era aspirante oficial, cheguei lá em Macaé, o comandante vira para mim, era um major, era uma companhia independente. Aspira, faz contato com o prefeito da cidade. Porque o DPO, eles costumam fazer a manutenção pra gente. E tá tendo problema lá no DPO, negócio de encanamento, não sei o que, vê para eles fazerem. Eu, tô tentando agendar com o prefeito, não conseguia chegar no prefeito. Eu, como é que eu faço para agendar com esse prefeito? Eu tô lá no meio do pátio, uns 2 dias depois. Cara, como é que eu vou lá falar com esse prefeito? Arrancando os cabelos. Aí chega a viatura do DPO para pegar documentos. E trazer documentos, né? E pegar documentos lá. Aí o cabo velho lá me olhou. O que foi aí, tenente? Pô, cara, tô com um problema lá no teu DPO, não sei o que, tal, isso assim. E tá. O negócio lá tá feio mesmo, tá dando problema lá de entupimento, não sei o que. Pois é, né?
Eu precisava falar com o prefeito para ele mandar o pessoal lá, só que eu não estou conseguindo. Você tem como a gente chegar nele? Você quer falar com o prefeito, tenente? Eu quero. Só tem um telefone? Pode usar o daqui da sala de operação. Ele pegou o telefone, ligou. Fulano! O nome do prefeito. Só eu, fulano. Aí falou um apelido lá. É assim. Ó, o tenente... Aí olhou meu nome. Medeiros vai fazer contato com o Ciro. O tio... Recebe ele, hein? Eu fiquei... Hã? Pô, o cara é prefeito, o cabo tá falando assim com ele. E tu deixa de ser sem vergonha. Recebe ele. Aí desligou. Ó, ele falou que é pro senhor ir lá, no gabinete dele, a hora que o senhor quiser. Peguei a viatura no dia seguinte. Aí que eu fui descobrir que o cabo era primo do prefeito. Pois é. São outras relações. Tem muito disso no interior. E o que acontece? Às vezes as pessoas, o nosso oficial, o nosso policial sai daqui para o interior e não enxerga isso. Eu vi um caso em loco de um oficial que começou a perseguir um oficial médico numa unidade, em determinada unidade. Pô, escalou o médico no Réveillon, cara. Queria prender o médico. Porque o médico tinha amizade com o prefeito, que era inimigo político de quem tinha colocado ele lá. Não, e a complexidade aumenta porque... só tem um problema. O médico era sobrinho de um secretário de Estado do governador. Pois então. Bastou um telefonema. E o senhor falando dessa questão da cidade, né, da diferença da capital, porque se acentua o fato da capital não ser apenas a capital do Estado, mas uma capital, na prática, federal e a força do município muito forte, né? A presença do município é muito forte em relação ao Estado, então... Uma capital de uma colônia. Toda uma trajetória única. Uma capital de um reino europeu. Nós fomos a capital do reino português. Uma capital de um Reino Unido a Portugal. Perfeito. Uma capital de um império. Capital federal. Uma capital federal. E uma cidade-estado, até se tornar uma capital de um estado. E tem mais um detalhe que eu comento. Se tu der um peteleco na orelha de alguém em Brasília, em Belo Horizonte, São Paulo, dá um peteleco, manda o policial dar um peteleco na orelha de alguém em Copacabana. É notícia em Tóquio, em Moscou. Porque Copacabana todo mundo conhece. Sim. Bom... Eu me formei, como eu estava dizendo, fui para o interior do estado, fui servir na antiga 9ª CIPM, que hoje é 32º Batalhão, mantenho amizade com pessoas lá até hoje. Muita gente queria que eu voltasse para lá depois, chega. Até major minha vida foi pista. E aí depois dos anos 90 vem para a capital. E durante esse tempo, esse interesse pelo colecionismo, pela história já existia? Como é que foi esse? Eu sempre tive uma facilidade com história. Sempre gostei. Sempre. Desde que eu me lembro de uma vez, lá, um almoço lá rolando na casa do meu avô. Aí foram me procurar, pô, almoço aí, não sei o que. Tô eu deitado, de barriga para baixo, de bruços, né? Assim. No quarto da minha tia, na cama dela, lendo o livro dela de História Geral. Do 2º grau. Eu com 12 anos de idade. Aliás, isso é uma coisa que foi sempre incentivada pelo meu pai. Eu me lembro de eu com 4, 5 anos de idade, ele chegando do trabalho e jogando um livro para mim. Ele sempre comprou livro para mim, sempre forçou a minha leitura e eu adquiri gosto pela leitura. Ainda não me esqueço disso. O livro era A Ilha do Tesouro. Tenho até hoje. E aí eu comecei. O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, fui lendo aquilo, aí depois comecei já a embrenhar em outros tipos de leitura. Então, uma coisa que meu pai fez comigo, que me cultivou. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive facilidade. O pessoal perguntava, cara, por que você não envereda por esse caminho da história? Por que você não... O pessoal mesmo dando na polícia. Fazer uma pós, aí eu cheguei. Mais ou menos em 2007... Foi 2007, eu fiz eu fiz o CSP, Curso Superior de Polícia Integrado. E quando eu saí, eu estava pensando em continuar. Falei, cara, acho que eu vou começar a me dedicar a isso. Aí abriu a pós na Cândido. Tá.
E eu fiz após. Lá eu tive contato de novo com o professor Bretas, que tinha sido meu instrutor na academia. Ele foi meu professor, Marcos Bretas foi meu professor de criminologia. A primeira aula dele, inclusive, ele falando sobre o suplício de Damien, que está no livro Vigiar e Punir, do Foucault. Sim. A primeira aula foi falando sobre isso. Eu não me esqueço. E aí ele deu lá uma aula sobre sistemas de polícia. Foi falar da história da Maréchaussée, da Gendarmerie Nationale, da Polícia Nacional Francesa, do sistema inglês. Pô, cara, isso é interessante. Fui conversar com ele. Pedi alguns autores, aí ele me deu autores estrangeiros. Eu falei, bom, em inglês eu arranho. O Clive Hemsley. Clive Hemsley e Jean-Noël Luc. Aí os que ele recomendou para mim. Aí eu, Jean-Noël Luc é francês. Pô, francês. Quer saber? Vou enfrentar. Hoje eu consigo ler francês com o dicionário do lado. Porque a estrutura do francês é igual a estrutura do português. Sim, é latim. Mas é uma língua latina. Então eu tenho livros em francês na minha biblioteca, tenho livros em inglês. Por quê? Literatura sobre polícia no Brasil ainda é fraca. É fraca. Você vai encontrar alguma coisa da USP. Aquela coleção da USP é muito boa. Eu tenho do Bailey e tenho do Monet. Eu tenho esses dois livros na minha biblioteca, mas o que acontece? O troço é meio confuso. Não há um padrão que vai definir sistema inglês, sistema francês. Por quê? O que você vai dizer, não, que tu pode dizer a origem de um vem da Inglaterra, a origem do outro vem da França. E a partir daí você cresce. Por quê? Mas o sistema francês, a característica principal que vai encontrar no sistema francês é a polícia militar. Essa história que o senhor mencionou ali da Polícia Nacional Francesa militarizada, na verdade. Não, eles são a polícia civil. Civil. Mas tu tem lá o corpo de gendarmes, a Gendarmerie Nationale, que é a polícia militar. Mas eu digo, é civil com todos os caracteres. Mas eles não são militares. Não a Gendarmerie são militares. Qual é a diferença? Aí eu faço essa pergunta sempre, ninguém sabe me dizer. Aí é onde entra aquela história. Vamos desmilitarizar a PM. Agora, o equivalente, né, dessa Polícia Nacional Francesa seria a Polícia Federal? Sim. Porque o que acontece? E a Gendarmerie é algo que não há no Brasil, que seria uma Guarda Nacional. Guarda não é o termo. Pode ser guarda, mas o que acontece? A National Guard americana é outra coisa. Seria uma quarta força militar. Ela seria uma quarta força, que é como é na França, como é na Itália, como é em outros países. Uma força, para ser considerada militar, ela tem uma característica, que foi onde eu peguei eles. O pessoal fala em desmilitarizar a PM. Aí eu pergunto, tudo bem, legal, vamos desmilitarizar a PM. O que significa desmilitarizar a PM? Você não acha que isso caiu um pouco, esse apelo? Porque é um apelo com um cunho ideológico forte, a gente sabe, muito, né, pela esquerda, mas o dilema da segurança pública, o apelo social por ordem, ele é tão grande... Mas vai voltar. É verdade. Bom, é sístole de astros, né? Aquele movimento assim. Agora, no momento atual, ele deu uma recuada, porque a gente vê situações, por exemplo, nos mais variados estados, mesmo estados em que a esquerda comanda, é muito forte, o clamor pela ordem público é grande, é muito forte, e é um ponto assim, número 1 ou 2. Eu estava acompanhando na internet. Desespero da população. Quando você fala no Caveirão, nos blindados da PM, tu pensa a PM do Rio. Não. Eu estava vendo uma matéria de um autor, pô, se eu falar o nome aqui vai dar jabá, né? Que é o Caiafa, o canal Caiafa Master, ele estava falando das licitações de blindados das polícias. Quais estados? São Paulo, Minas, Brasília. Aí ele falou, Brasília... Rio Grande do Sul está recebendo blindados do Exército, Urutu. Olha. Aí falou, agora isso aí não é nada, gente. Sabe por quê? Aqui, 6, 4, 8, 3. Vocês sabem, tem ideia de quantos estão sendo licitados por Rio de Janeiro? 40. Mas nós já temos uma frota de uns 20 ou 30 aqui na PM. Por que isso? Eu tive no lançamento do livro lá do professor... Coronel Wilton. Do Coronel Wilton, né? Que esteve aqui conosco.
Um calibre com ele falou antes do lançamento do livro, ele mostrou aqui pra gente. Eu tive lá e ele falou a verdade. É um grande colete à prova de balas. Sim. Você enfrenta o narcotráfico com um armamento de guerra. Sim. Tu vê o traficante, coisa... Eu me lembro que quando eu virei pro pessoal da Polícia Nacional e falei, não, às vezes você, para entrar em determinados locais, falei por experiência própria, você tem que juntar 100, 200 PMs apoiados com blindados e fazendo uso de metralhadora pesada. Você utilizava, a PM do Rio utilizava, ainda utiliza em alguns casos, a Madsen, que é uma metralhadora de guerra. No mesmo calibre 7,62. A PM do Rio utiliza, não é só do Rio, atualmente outras polícias estão comprando também, metralhadoras de esteira, igual as que o Exército usa, para poder fazer frente. Essa história de que o senhor entrou na polícia no período Moreira Franco, em que há aquela imagem icônica, que teve um aniversário recente, né, até o Globo circulou, que foi o primeiro fuzil que encontraram nas mãos dos bandidos. Não, o primeiro que foi apreendido. Foi apreendido, né, nos vagabundos lá na Rocinha. E aí, a partir dali, foi uma escalada. Essa escalada, parte, né, da crítica observa que a polícia contribuiu com essa escalada. Mas, na verdade, ela corria atrás também, né? Ela teve que correr atrás, ela assim. Contribuiu ou ela tentou sobreviver? Ela tentou sobreviver. Em 1990, quando eu era tenente... Mas o senhor entendeu a observação que eu fiz? Que a crítica é que ela foi retroalimentando também essa escalada. Agora, o fato é que a entrada de armas aqui ela foi também muito anormal. Né? Sim. Em 1990, quando eu era tenente, somente quem tinha fuzil semiautomático era o BOP. Tinha os HKG3. Tu não tinha, o fuzil que a PM possuía e não usava na rua era o M908, que é aquele mosquetão que tu botava as munições e era 5 tiros. Ela não usava na rua, era proibido. Sim. A arma automática de grande poder que ela tinha para a mão seria as Pazan, estavam recolhidas até por falta de munição. Então o que ela tinha para a rua? Espingarda calibre 12. Quando eu entrei, tu tinha ainda as metralhadoras 45, Thompson, a INA 45, que era uma porcaria de arma, e a que o pessoal chamava de pistola de óleo, que era uma metralhadora compacta, Greasy Oil, um troço assim, Greasy Gun. Aí você vai no governo do Moreira Franco, tu vai ter o recolhimento desse armamento em 45, a desativação desse calibre. Nós vamos ter as INAs reformadas por calibre 9mm, que era o calibre original delas, elas passam a funcionar muito bem. Então, qual era o armamento que você tinha até 1995 na PM para utilizar? Espingarda calibre 12, revólver 38, que só podia sair com 5 munições, não podia encher o tambor. 38. Metralhadora INA 9mm, metralhadora MT-12 Taurus 9mm, sendo que a espingarda calibre 12, tu tinha, a quantidade não era tão grande, você tinha a Winchester de repetição e uma Bonanza, que era uma de 2 canos que tu quebrava, botava 2 cartuchos, fechava. Aquilo lá era danado para dar incidente de tiro, disparar sem querer. Nossa. Teve um caso que aconteceu, se eu não me engano, foi em Queimados, que o policial foi fechar a arma, quando ela disparou na reta, um dos cartuchos saiu da caixa de areia e pegou o policial que estava passando. Era uma arma perigosíssima. Fabricação nacional da Rossi. Então foram as armas que foram compradas. Isso aí vai durar até 95. 95 é que vão começar a chegar os primeiros fuzis semiautomáticos na PM, que era o Imbel MD2, calibre 5.56. Até porque esse período de 93, 94, 95 foi uma escalada tanto que o próprio Brizola ficou desesperado e chegou a ceder e pedir, né, uma intervenção. E ele chegou a assumir, ele tergiversava, né, em relação a... Tem um episódio que ele falou, não, percorri o litoral de helicóptero, estava tudo uma maravilha, cheio de arrastão e tal, aquele migué. Mas foi um momento muito, muito tenso, né? Eu lembro que em 94 o Rio de Janeiro atingiu 76
homicídios por 100 mil habitantes, um dado, assim, um número eu não tenho muito grave. Mas talvez foi o pico. O que depois eu sei começou a dessa baixar. época é que, de fato, havia muita reclamação mesmo. Em 1994, se eu não me engano, foi o pico, 95, foi o pico, 94. Nós tivemos um incidente sério que foi a morte do Antunes. Não, eu estou falando de um incidente sério para sentir o nível que a gente estava enfrentando. O tenente Antunes ele estava a bordo de um dos helicópteros, funcionando como observador, de lá de cima, guiando as patrulhas no progresso, numa comunidade em Niterói. E quando o helicóptero passou e de lá ele estava visualizando, o helicóptero não era blindado. O Brizola tinha mandado, parece, retirar a blindagem, falou que o helicóptero não era... Saiu isso, o helicóptero não é tanque de guerra. Tinha alguma coisa assim. Eu sei que o que aconteceu? Os bandidos, em vez de sair, de fugirem, se deitaram no chão, botaram os fuzis para cima e abriram fogo. Nossa. Um tiro entrou, pegou o Antunes por baixo, atravessou ele, levou o ombro. Ele morreu depois disso. Tanto que o nome dele está no grupamento de helicópteros. Tenente Antunes. Eu o conheci, foi meu contemporâneo na academia. Um cara calado, boa praça. Infelizmente, aconteceu isso. E aí, qual era o armamento que nós tínhamos para enfrentar isso? Por quê? O cara plantava de 500 metros, 300 metros com um fuzil daqueles, os tiros das metralhadoras, das espingardas, não chegavam nele. Sim. A coisa chegou a tal nível que eu me lembro que na década de 90, em 96, 97, a PM apelou. Chegou a pegar armamento que ela tinha guardado lá do início da Primeira República, que eram as metralhadoras, fuzis de metralhadora Hotchkiss, de esteira. Tem vídeo aí da Revolução de 32, aquilo aparecendo. Ou então as metralhadoras pesadas Hotchkiss, passou a utilizar aquilo para defesa de ponto, para atacar, para poder enfrentar, porque não tinha armamento. Aí foi quando começaram a chegar os Embel. Aí depois disso, a outra grande compra que a PM vai ter, que aí já vai ser uma coisa até mais... Vai ser importação dos M16, no caso os M4, né? Porque era a versão isso foi em 2000? Tamanho, 2000. E é quando a PM sai do revólver e começa a utilizar a pistola, a PT-100. Foi já com o garotinho. Isso. Agora eu pergunto, não, porque a PM que causou isso. Vamos devagar. Quem começou a usar fuzil primeiro? Sim. Quem começou a utilizar armamento pesado primeiro? E como isso chegou de um volume, né? Um volume tremendo. Tem dinheiro, enfim. Tu tem dinheiro, tu compra. Claro. Não, e a porosidade do rio, né? A falta de controle em Baía de Guanabara, Galeão, etc. Não é só isso, tu ainda tem mais um detalhe. Tu tem a porosidade para entrar e a porosidade para se esconder. Porque as comunidades, tu tem comunidade, por exemplo, que está na beira d'água, que nem tu tem ali a Maré. Sim. Um bote que vem ali, aí tu me pergunta, não, mas a Polícia Militar está tentando remontar um grupamento marítimo para patrulhamento. Com lanchas. Está tentando, tem projeto. Só que é tanto projeto que eu acho que se botar... Não, o cobertor é curto. Se ela botar todos os projetos dela para fazer, ela vai quebrar o Estado. Sim. É muita coisa. Agora, vamos pegar essa parte da história e depois a gente volta para esses detalhes. Recentemente teve a exposição, né, da LAD e aí a gente conversou sobre uma exposição da Guarda Municipal do Rio que tem uma exposição histórica, né, em alguns... e tratou sobre o início da corporação da Guarda Municipal em 1831. Aí quando eu trouxe isso para o senhor, né? Eu ri. O senhor riu e falou, não é isso aí. Me explica por que essa informação é imprecisa. Vamos lá. Em 1831, vamos começar lá de trás. Em 1809, quando Dom João VI chega, ele vai trazer a corte para cá. Quando ele chega com a corte aqui, e aqui vai ser a capital do reino português, do Império Português, porque você tem as terras em outros redutos, como na Ásia, na África. Então, tu tem um império ultramarino. Eu vou estabelecer aqui a capital. E havia planos, na verdade,
para se perpetuar aqui a capital. Sim. Só que ele teve que ceder e voltar para lá. Tanto que ele começa a replicar tudo e Napoleão vai ser derrotado em 1815, mas ele não volta para Portugal de imediato. Só vai voltar pressionado 6 anos depois, Sim. 1821. Ele começou a organizar tudo aqui. Se eu vou organizar as estruturas que eu tinha na capital, no reino, lá na capital do reino. Então, vamos reorganizar a polícia. Ele tem a intendência de polícia que ele cria, que a Polícia Civil coloca, não, essa é a nossa origem. Com eles. Posso falar da PM nesse ponto. E ele cria a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia. 1809. Tu pega o decreto, 13 de maio de 1809. O que é essa Guarda Real? Ele vai recriar o que tinha sido criado em Lisboa. Certo. Aí o pessoal, não, mas é guarda. Cara, a gente tem que tomar cuidado com esses termos. Porque desse jeito que, se tudo que for guarda, a guarda municipal aqui quiser falar, reivindicar como sua origem, daqui a pouco eles vão dizer que a origem deles é a guarda pretoriana do César. Vão partir para isso, né? O termo era Guarda Real e qual foi a origem dela? A divisão militar da Guarda Real. A origem dela é a Guarda Real de Lisboa. Tanto que no decreto está: sou servido de criar uma divisão militar da Guarda Real que estabeleci em Lisboa com tantas vantagens. Qual é a origem da Guarda Real de Lisboa? Criada em 1801. O embaixador português, Conde de Hohenhausen, vai visitar a Áustria e vê lá os gendarmes austríacos. E ele traz a ideia. Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, endossa a ideia. Por incrível que pareça, o inimigo de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era político, o Conde da Barca. Não, o Pinamanique, o intendente, não gostei da ideia. Tinha o Conde da Barca também tinha um entreveiro porque com ele. Um era partido inglês, outro era partido francês. O Conde da Barca defendia a unificação com Napoleão, a união com Napoleão, e o Dom Rodrigo, mas tá maluco. Tanto que Dom Rodrigo tinha aquela ideia do projeto do Império Luso Brasileiro, de trazer E ele bota isso e Dom João VI vê as vantagens e tenta fazer. Que era trazer a sede para o Brasil e aqui, usando a riqueza do Brasil, manter a mão de obra de cérebros especializados do Brasil, os cérebros de Portugal, reerguer o Império como era antes da União Ibérica. Não, seria uma coisa até mais avançada do que a Commonwealth inglesa. Né? A Commonwealth tem uma unidade, mas não da maneira como eles tinham pensado. Ele ia conseguir reprojetar Portugal. Não, seria uma potência. Teria superado qualquer coisa. E teria mantido uma tradição europeia. O novo, né? Que era a expectativa não do precisa Brasil. muito. É só ver o que o Brasil conseguiu chegar, sem ter isso tudo, conseguiu chegar a ser no Segundo Império. Exato. Nós tínhamos a segunda marinha do mundo, só perdia para a inglesa. Sim. Não, e tinha um respaldo, uma imperatividade que o Dom Pedro II enfrentou na questão Christie, os ingleses, que era a maior potência, nunca se subjugou, né? Isso era uma coisa muito marcante. Ele até pagou uma indenização, paguei, mas depois o inglês veio aqui, não, queríamos pedir desculpas. Sim. Agora, então... Ele criou. É isso aí que ele criou. Sim. O que vai acontecer? Tu tem aqui a ideia dos corpos de gendarmes. O motivo dessa Guarda Real é a proteção do reino. Do rei, na verdade, do entorno do rei. E dos interesses do rei. Não. Explica. No decreto está lá assim: reprimir o contrabando. Sim. Preservar a boa ordem. Certo. E em razão dos negócios de fluxos e não sei mais o que virão por essa sociedade, virão nessa capital, não sei o que. Ou seja, era para manter a ordem pública. Boa ordem, que eles falou. Aliás, eu faço até uma piada. O pessoal de Minas, eu gosto de fazer essa brincadeira com eles. Apesar de que eu tenho excelentes amigos na PM de Minas. É porque eles reivindicam a ideia da origem da polícia. Tem um livro do Francis Cota. Francis Albert Cota, tenente da Polícia de Minas. Isso, ele reivindica que eu tenho esse livro. Matrizes do Sistema Policial Brasileiro. Exatamente. Eu li também. E aí o que acontece? Ele fala, não, porque veio... Mas só que quando você vê o livro é boa pesquisa. Bem feito. Só tem um problema. O senhor chegou a ler o livro, professor? Sim. Então o senhor reparou o trecho em que ele tenta...
faz a junção lá, botando que eles criaram, que eles são... Porque a célula máter é aqui e tal. Ué, mas onde é que está a documentação casando isso? Porque o que eu sei é a lei provincial número 006, que vai regulamentar um decreto que cria os corpos de permanente de Minas Gerais. Em 1830 e pouco. Sim. Mas isso era reconhecido por eles até a década de 60, 70. Eu vi um livro uma vez do coronel Jair Cansado, acho que Coutinho, que foi de lá, e que ele falava disso, que nós fomos criados em 1831, não sei o que, tal, tal. Essa tese foi esposada por conta de Tiradentes. Aí ele, não, porque Tiradentes, tal, regimento de dragões de Minas. É verdade, do regimento dos dragões de Minas. Aí eu viro pra eles e falo... São João del Rei, me parece. Aí eu, olha, tira uma dúvida pra mim. Os dragões de Minas, qual era a missão deles? Manter a ordem pública e proteger contra o contrabando. Ah, tá. Contrabando do ouro, né? É. O que está escrito no decreto de criação da Guarda Real de Polícia, ela foi criada em 1809. Os dragões são de 1775, que ele diz que a PM de Minas é de 1775. E como nenhuma outra providência, nem as mais danosas, perigosas, né, as mais severas leis, conseguiu obstar para combater a ordem que eu falei, que era a missão, e que reprimiu o contrabando também. Sim. Para dar segurança, tal. Sou servido de criar uma divisão militar. Quem chamou eles de incompetentes não fui eu. Vai lá brigar, vai fazer uma sessão lá espírita, chamar o Dom João VI e xingar ele. Porque ele escreveu isso e assinou. Na agenda, inclusive foi na agenda do Conde de Linhares. Sim. O pessoal fala a PM era subordinada. De fato, essa coleção, se eu não me engano, menciona isso, né? Sim, que a PM era subordinada à Polícia Civil. Não. Você pega o regulamento da divisão militar da Guarda Real... A Guarda Real, no caso. A Guarda Real não era subordinada à Polícia Civil. Quando eu falar PM, eu estou falando, usando um anacronismo. Claro. Ela não era subordinada. Tu pega o regulamento dela de criação, ela era subordinada ao intendente para cumprir as ordens de prisão que ele emitia. Então ela ia lá, pegava a ordem daqui. Vamos lá, vamos sair, se encontrar o cara, a gente prende. Mas ela era subordinada, de fato, ao comandante de armas da corte. Tá. Aí o que vai acontecer? Em 1831 vão ser criados os corpos de permanente. A Guarda Real, em 14 de julho, ela se subleva. Na verdade, não era mais Guarda Real, era Guarda Imperial. Se subleva. Rejó extingue em 17 de julho. É criado a Guarda Nacional, tu tem a Guarda Nacional criada, tem o Batalhão Patriótico, que o Caxias vai fazer parte como major, e tu tem a Guarda... Eu esqueci o nome que era dado na época, que é tipo uma tentativa de criar aqui os Bobs londrinos, na época os Pillars. Isso está bem explicitado, inclusive, no livro do Holloway. A história da Polícia Civil, da Polícia no Rio de Janeiro. De ambas as polícias no Rio de Janeiro, Sim. no século XIX. Então, essa guarda civil, ela vai funcionar durante uns 3 meses, tá tentando cumprir o que a Guarda Real fazia, a Guarda Imperial fazia antes, recria a Guarda Imperial, porque não está dando certo. Sim. E não adianta. Lembra que a gente estava falando aqui sobre anglo-saxão? Sim. Culturalmente, você tem os povos anglo-saxões. Eles são muito, muito disciplinados. E tu tem os povos latinos. Os latinos são indisciplinados e são violentos. Pode ver isso historicamente. São mais sanguíneos, talvez. Né? Sanguinários. São. Quem que ensinou os nativos norte-americanos a arrancar escalpo? Foram os espanhóis. Olha como é que as máfias dos países dito latinos agem. Itália, Colômbia... Aquela gravata colombiana que o cara corta aqui o pescoço do cara e deixa a língua para fora, por baixo. O latino, ele é mais sanguinário e mais indisciplinado. E essa é a situação que tem. Por isso que uma guarda, uma polícia de status civil vai dar certo num país
com essa cultura anglo-saxão, mas não vai dar certo aqui. E não, tu tá tirando esse coelho de qual cartola? Eu recomendo a leitura de um outro livro. Portugal, a Coronhada. É um livro português. Sim. Que vai contar a história tu tem a extinção da Guarda Real de Lisboa em 1834, pelo Dom Pedro IV lá, primeiro aqui. E até 1911 tu não tem corpo de gendarmes lá. E isso vai ser mencionado que é um problema. Por quê? O que eles passam a utilizar? O Exército e as guardas municipais. E a Polícia Civil. As guardas municipais, às vezes, não têm efetivo para lidar com o problema. Uhum. O Exército demora para chegar, porque ele não está capilarizado na região, não está distribuído. Isso em Portugal, né? E a Polícia Civil não tem o treinamento. A mesma coisa que o Holloway fala. A Polícia Civil não tinha o treinamento militar para agir. E a dependência, o Holloway fala bem importante, a dependência dessa origem das polícias, das figuras, né, do Vidigal, do Major Vidigal. Foram pessoas, e o próprio Caxias, né, como foram fundamentais. Isso é uma coisa tão forte que quando o coronel Wilton esteve aqui, isso está registrado aí no episódios anteriores, eu pergunto para ele o que o senhor diria sobre o problema da polícia, um dos elementos assim, que falta ou que é preciso reavivar. Ele falou, é exemplaridade. Sim. E isso marcou porque o Holloway fala isso na origem da polícia, como era marcante esses primeiros chefes de polícia. Eles tinham um reconhecimento hierárquico e uma imposição de autoridade. Cargo. Eles se impunham em relação ao cargo. Isso de fato acontecia com esses comandantes, que é uma coisa que é cultural no militarismo. O comandante, ele é o... Uhum. Eu me lembro que quando eu estava no CPOR, um comandante de companhia virou assim, frente para o sol, aí aquele negócio de frente para a esquerda, a gente olhou, o sol tá para lá, e ele aqui. Eu que sou o sol! Eu que ilumino os caminhos de vocês! Eu não vou nem dizer o nome, porque o homem hoje é general. Tá aposentado, mas é general. Vocês viraram pro lado errado! Mas a gente estava mostrando... Bom, tem essa outra referência, que é interessante. Tem um pouco dessas obras... mas eu não me lembro de ter lido, sobre a Polícia de São Paulo, que é interessante. Agora, a gente estava comentando... Eu disse sobre quando eu conduzi uma pesquisa, né, pelo Recife, ainda na época da Biblioteca Nacional, sobre a origem das polícias, das instituições de segurança pública no contexto da independência dos 200 anos. E aí a gente fez algumas visitas institucionais e uma delas ao museu da PM, que agora o Centro Cultural. Houve uma renovação, né? O Pazini está fazendo uma ampliação gigantesca lá. E aí eu tive o primeiro contato com essa obra, e até está arriscado, né? Já li um bocado. E tem alguns pontos atravessados nela, né? Total. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque foi uma obra institucional, ela tem uma autoria, tanto que não tem um organizador aqui identificado, tem um corpo de pesquisadores, mas foi uma obra que o Estado fez para comemorar os seus 200 anos. E, no entanto, ela é belíssima, no sentido muito bem feito, um livro carregado de belas imagens, mas com erros de datas e vários... Esse livro é ótimo para jogar no lixo. Conta um pouco sobre isso, sobre os dilemas que você encontra na obra. É por conta de obras que nem essa aqui que você vê a Guarda Municipal querendo usurpar a nossa história e falar que eles que foram criados em 1831. Só tem duas coisas que eu vou perguntar para eles. Se eles foram criados em 1831, então por que a gente está fazendo no quartel deles? Porque a PM ocupa o quartel da Evaristo da Veiga desde 1831. Uhum. Aquele quartel é o prédio antigo, o prédio público antigo, continuamente ocupado pela mesma instituição, mais antigo que tu vai encontrar aqui em uso, em uso efetivo, pelo mesmo finalidade que tinha, original, no Brasil.
Okay. Nós estamos lá desde 1831. Ah, mas Caxias... Aí eles botaram... Eu vi um negócio, botaram uma imagem do Duque de Caxias. Falei, que legal, né? O Caxias coloca lá... Na ordem do dia, quando ele se despede, está assinado. Quartel dos Barbonos em não sei quanto de dezembro de 1831. Que é o quartel da Evaristo da Gama. Eu tenho o quartel, eu tenho a cópia da ordem do dia. E tem mais um detalhe que eles botaram também. Ah, não, porque guardas municipais... Anacronismo. Município, como nós conhecemos hoje, é uma coisa que vai surgir no século XX. Tanto que o primeiro prefeito do Rio de Janeiro é o Barata Ribeiro. Já na República. Se eles eram guardas municipais mesmo, a gente pega o decreto de criação e bota que foram criadas outras guardas municipais, foi autorizado, nas províncias. Eu vou te falar que município grande que Niterói era, hein? Porque você cria a guarda municipal, o corpo de permanentes em Niterói, ele é baseado em Niterói e cobre toda a província do Rio de Janeiro, do interior, o antigo estado do Rio de Janeiro. Tu cria o de São Paulo, que o Tobias de Aguiar é um ícone lá, e eles cobrem todo o estado de São Paulo. Que município grande. Isso aí, tentativa de usurpação de história. Eu quero que eles me mostrem documentos que provem isso. Bom. Nós temos até a relação dos nossos policiais, escrita no século. Temos os documentos guardados de Feijó, do Duque de Caxias. Isso tudo está arquivado. Eu tive outro dia um documento na mão, dentro do museu. Eu tive que mexer de luva com o maior cuidado para não quebrar. Sim. Era a relação de policiais militares que estavam sendo enviados para a Guerra do Paraguai, para reforçar o 31 de voluntários durante as perdas que ele tinha tido. Agora, só para ter uma ideia do que é esse livro aqui, a beleza desse livro aqui, o cara que for estudar história por isso aqui está lascado. Não, e uma observação que eu fiz é o seguinte, em que pese interpretações mais aqui ao acolá, o maior problema, e o senhor ajudou a averiguar alguns erros, é que, como material histórico, como documento histórico, a obra incorre em falhas graves. Isso, para mim, isso é o mais preocupante. Quando traz uma informação. Claro, porque isso aí está em escolas e está em registros de internet e tudo mais. E ficou, de fato, uma obra editorialmente muito bonita, digamos assim. É fantástico, Por exemplo, aqui você tem o uniforme da Guarda Real de 1815. Deixa eu mostrar aqui. É usado hoje como uniforme de gala da Companhia do Palácio Guanabara. Só tem um detalhe. Tem até a cópia aqui do decreto de criação, né? Lindo isso aqui, né? Bacana. Guarda dos vice-reis, capitão do mato. Lindo, lindo. Me mostra o uniforme da Guarda Real, original de 1809. Não consta. Por que não botaram também o decreto de criação da Guarda Real de 1801, em Lisboa? Eu tenho cópia dele. Eu que não tinha essa potência toda. Bom, acho que ele chega a ser citado. Tem que ser citado, deve ser citado, nem me lembro direito. Isso eu lembro. Mas, enfim... Mas tem erros mais grotescos ainda, e são de menos. As aquarelas de uniformes da PM essa parte que o senhor estava mencionando sobre Caxias, que Caxias, em relação à Revolução Farroupilha, ele volta antes, não é isso? Na verdade, o que vai acontecer? Caxias vai comandar a Polícia Militar aqui de 1832 a 1839. Certo. Ele vai ser nomeado subcomandante em 1831. Quando tem os permanentes. Os permanentes, ele vai participar, inclusive ele chega por conta de um problema que tinha acontecido, aconteceu um levante de Miguel de Frias, ele desembarca em Botafogo com um bando de sublevados. Miguel de Frias estava fazendo o primeiro golpe chamado golpe restaurador. Vão ser 3 golpes que vão ser tentados ao longo da regência. E só vão parar mesmo com a prisão de Bonifácio, que é o 3º golpe, e a morte de Dom Pedro, né? A ideia era restaurar Dom Pedro I no trono. Sim. Miguel de Frias me desembarca lá na praia de Botafogo, vem com um canhão e mais de 200 homens, se eu não me engano, e toma direção ao Paço. Eu vou depor o governo e vou restaurar Dom Pedro. O que vai acontecer? Entre eles, os revoltosos e o Paço, tu tem o quê?
a recém-criada, recém-implantada ali, né? Não posso dizer criada porque foi recriada, que era a guarda, o corpo de municipais permanentes, os permanentes, a polícia militar. Sim. Tinha sido criada pouco tempo antes. E ele está vindo. Como uma tropa recém-criada, assim, recém-organizada ali, ó, vocês estão nesse quartel agora, teu comandante é esse aqui. Feijó manda aqui Caxias, que era major, vá junto. Qual era o medo? Pô, os caras vão encontrar os rebeldes, vão aderir, vão, em vez de 200, eu vou enfrentar 500. Caxias vai junto. A imagem dele, o jeito dele de comandar lá, ele vai com os permanentes, bota a tropa do Miguel de Frias para correr. Dizem que ele deixou Miguel de Frias escapar porque os dois eram maçons. Isso está num livro do Caxias. É possível, não bem possível. sei. Bem possível. Dizem também que Caxias deixou... ele abjurou depois. Dizem também que Caxias também deixou o Solano Lopes escapar porque também ambos seriam maçons. Não sei. Eu sou maçom, mas só que... eu não sei disso. Tá. Aí, o que acontece? O Caxias, em razão disso, vai ser nomeado primeiro subcomandante dos permanentes. Sim. E por ser primeiro subcomandante dos permanentes, logo depois de major vai ser promovido a tenente-coronel. Esse é um grande problema que a gente enfrenta com o Exército. Tu entra no Comando Militar do Leste, tem um vitral de uns 4 ou 5 metros lá no salão do Duque de Caxias. Em volta tu tem as datas. Certo. Uma vez eu parei ali para olhar o vitral. Entre 1832 e 1839, que foi o Comando de Caxias, tá em branco. Por quê? Bom, ele já não comanda mais, né? Quem era o comandante? Não. Ali é a carreira do Caxias em volta. Ah, tá. De 1832 a 1839 tá em branco. É o comando dele na PM. Entendi. Nem consideram como... Tá em branco. O vitral tá em branco. Não sei se quebrou e botaram, esqueceram de escrever. Tá. Eu fiquei olhando aquilo, falei, puxa vida. E eu me lembro que uma vez um oficial nosso foi falar isso num mestrado em História Militar no Exército, um sargento. Quando ele falou que o Caxias tinha o primeiro comando de tropa do Caxias, tinha sido a Polícia Militar, e que inclusive quando foi embora daqui, ele levou um alferes, o Agostinho Maria Piquet, como seu ordenança, falou que o pessoal ficou... O professor Arno Elling já escreveu, já escreveu que o comando de Caxias à frente da Polícia Militar deu-lhe toda a experiência. Ali ele vai aprender a comandar, vai aprender. E, de fato, ele fez um comando muito importante. Ele vai armar a polícia com o mesmo armamento do Exército, ele vai estabelecer as rondas. Ele é uma dessas figuras imponentes que o próprio Holloway coloca. Ah, ele era um assassino. Assassino de quê, cara? O cara pálido, assassino de quê? Ele pegava um sino e assava, é isso? Pois é. Agora, qual é, o senhor queria mostrar alguma imagem referente a esse assunto do... Peraí, cadê? Daqui a pouco a gente faz o Marcelo. Aqui no Caxias, que coisa linda. Eu tinha perguntado sobre a Revolução Farroupilha, que tem um erro aí, né? Tem. Eu vou ler aqui. Em outubro de 1832, passou o cargo a Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Sim, passou porque ele foi promovido, tenente-coronel, de major para tenente-coronel assumia comando de tropa. Que permaneceu até 1839, quando pediu exoneração e foi para o Rio Grande do Sul combater na Guerra dos Farrapos. Primeiro erro. Eu vou falar sobre isso. Sob o comando de Caxias, olha o erro de digitação, 1832, 1849... as tropas da polícia consideraram o status de unidade militar com obrigação de fazer patrulhamento, tal. Primeiro que não foi 1849. Caxias passa o comando dos permanentes em dezembro de 1839. Ponto 1. E ele não foi combater a Farroupilha em 39 após passar o comando. Em janeiro de 1839, ele conduz 200 permanentes para o Rio Grande do Sul
E lá, sim, ele vai ter uma pequena atuação. Eu ainda não achei os combates que possam ter participado. Posteriormente, 90 desses permanentes vão permanecer em Santa Catarina, por conta da República Juliana. Sim, sim. E vão ajudar a estabelecer as bases futuras da polícia lá. A consolidar a polícia lá. Isso tudo está no livro História da Polícia Militar do Distrito Federal, volume 1, que foi feito em 1920, Certo. a partir de fonte primária. E aqui fala 1800, houve de digitação grotesco, 1832, 1849. Não, Caxias passou o comando em 39. 49, ele já era marquês, se eu não me engano, porque ele já tinha inclusive travado as rebeliões, ele tinha lutado com as duas PMs contra as rebeliões liberais de 1842. Sim, em Santa Luzia. Santa Luzia e São Paulo. São Paulo, ele entra com o pé na porta, aí vira pro Feijó e fala, poxa, estamos aqui nós de novo, né? E até isso aí é uma situação que a polícia lá participa e tal, legal. Aí ele parte para Minas. Em Minas, quase que o Duque de Caxias encerra a carreira dele. Quer dizer, nem chega a Duque, né? Quase que o Barão de Caxias canta para subir. Porque ele vai ser emboscado no Arroio de Santa Luzia. A batalha estava sendo perdida, só que aí chega o irmão dele com uma coluna de socorro. Certo. E aí vira a batalha e ele ganha. Em razão do empenho em combate dos permanentes da corte, eles vão ser agraciados pelo imperador. Caxias intercede. Caxias tinha muita força junto a Dom Pedro II. Intercede. Em 1842, a PM recebe o estandarte imperial. A honra de ter o estandarte imperial. Tem outros erros aqui. Uma coisa, eu vou folhear. Legal. Eu achei muito bacana nós termos aqui uma imagem de um dragão da independência. No caso, Dragão da Independência, não. Qual é Porque isso aqui era o primeiro regimento de cavalo... Deixa eu mostrar isso aqui era o... Meu Deus do céu. Imperial Guarda de Honra de Dom Pedro I. Ele que desenhou esse uniforme. Eles não estavam presentes na Independência. E aí no livro tu não tem menção de que toda a comitiva de Dom Pedro, na verdade, estava com fardas da Guarda Imperial. Isso está dito, documentado por um padre que acompanhava Dom Pedro I na proclamação. Assim como que um major da Guarda Imperial se fazia presente junto com Paulo Bregário para levar as cartas. Certo. Esse uniforme vai ser criado em 1832, desenho do próprio Dom Pedro. E assim como ele tinha uma Imperial Guarda de Honra com este uniforme, e você tinha 4 esquadrões, um em Porto Alegre, um aqui na Corte, um em Minas e um em São Paulo, você tinha também uma Guarda de Honra da Imperatriz, que era um uniforme de hussardos austríacos. Isso quem descobriu foi o Carlos, mostrou recentemente, quando eu vi o uniforme, eu falei, peraí, isso aqui é o quê, Carlos? Ele, a Guarda da Imperatriz Leopoldina. Cara, esse é o uniforme dos hussardos austríacos. Ele, sim. Pô, ela de fato, ela era austríaca. Sim, sim. Ela era dos Habsburgo, de onde vem a cor amarela da nossa bandeira, o dourado dos Habsburgo. Verdade. Tem mais um detalhe, você folheia esse livro aqui inteiro. Tu tem aqui, tu tem lá o 1815, tu não tem o 1809, tu tem aqui o nosso dragão, né? Que não é dragão, porque dragão, na verdade, é tropa de infantaria a cavalo. Tu tem o uniforme do chefe de polícia civil, ó, tá aqui. Cadê a relação de uniformes da Polícia Militar, que nós temos as aquarelas que foram feitas em 1920 no comando do general José da Silva Pessoa? Não foram levantados na pesquisa. Não tem aí. Eu tenho até uma aqui. Essa que o senhor quer apresentar? Eu vou mostrar aqui uma, não é aquela imagem não. Aquilo lá quando eu for falar de sistema de polícia, que eu trouxe uma imagem aqui, mas eu vou mostrar outra coisa. Cadê Carlos? Não, ou o senhor comenta, porque eu acho que não sei se vai ficar boa não pelo sei se celular. Vai aparecer aqui. Isso aqui é uma das aquarelas. Mas isso não é difícil encontrar e espanta realmente não terem. Não terem. É a relação de uniformes que nós temos até 1920. Que é uma obra do Gustavo Barroso, não é isso? Ele foi o historiador que fez. Eu tenho pouco de pé atrás com o Gustavo Barroso porque ele era integralista.
E, inclusive, mas Mas ele tem uma participação ativa na nossa história como historiador. Total. E como criador do Museu Histórico Nacional, apaixonado pelo Brasil. Como deputado que criou os Dragões da Independência, o primeiro regimento de cavalaria de guardas vai ser recriado com aquele uniforme. Sim. Aí, Um grande brasileiro. 1928. Detalhe, a PM tinha um uniforme branco bem parecido, tá? Já na época, em 1920. Isso aqui é uma das aquarelas. Deixa eu ver se dá pra... Essa aquarela são os uniformes de 1865. Inclusive, tem um uniforme aí que é da segunda tentativa de criação de uma polícia mas, civil. Enfim, isso, depois a gente pega e coloca nos detalhes a obra do Gustavo Barroso, que eu esqueci agora o título, onde está. Essas aquarelas estão em exposição no Museu da PM. Tu tem todos os uniformes conforme o seu regulamento. Até 1920. Não deram seguimento, poderiam dar, mas só que é uma coisa que eu sei que é custosa, uma pesquisa demorada, não é uma pesquisa simples. Sim. Ainda mais que a PM está trocando novamente o uniforme. Trocou agora, é verdade. Ficou bonito. Eu vi aquele uniforme quando ele estava sendo aprovado. Foi um dos responsáveis me mostrou. Eu olhei, examinei, tive na mão, apalpei e falei, rapaz, Gostou? Que diferença. Porque o tecido é melhor. O tecido é muito bom, os detalhes, pensar em todos ele os é mais detalhes. Fresco, não? Ele tem local do tecido em áreas, tipo virilha, aqui que o tecido é diferente para promover a transpiração. Claro. Ele foi pensado nos mínimos detalhes. Eu fiquei impressionado com o uniforme. É uma coisa... Eu me lembro que uma vez eu era tenente, eu estava de serviço na rua, comandando um policiamento, aí dei de cara como eu morava no interior, tinha uma namorada lá na cidade, namorava uma menina. Ela passou por mim, me viu, aí veio falar comigo. Aí ela olhou assim para mim, ficou olhando para minha farda. O que você tá olhando? Ela, peraí, posso encostar em você? Pode. Ela bateu com a mão. Isso foi em 1991, 92. Ela bateu com a mão assim no meu peito. Ela, você não tá usando nada. Eu tô fardado. Ah, embaixo, como uma Tu camisa. não tem um colete aí embaixo para te proteger de tiro? Não. Nós só fomos ter colete à prova de bala em 1995. Sendo que tentou-se implantar o colete para fuzil, só que o bicho é tão pesado que não tem condição. Dá uma placa de carbono da grossura desse livro. O cara ia ficar cansado, né? Pouco tempo. Em suma, esse livro aqui, como livro de história, não presta. De história da polícia, não presta. A gente tem que fazer, né? Minha. Bom, a gente eu falo na cara de quem quiser ouvir e faço 4 perguntas. Tá. Eu quero que a pessoa me ache a resposta aqui. Uma pergunta de cara. Me mostra aqui onde é que está o primeiro caveirão da PM, o primeiro blindado da PM. Ah, não tá. Não vai achar. Não vai achar. O segundo, não vai achar. Bom, isso está no livro do Coronel Wilton. O Coronel Wilton colocou o primeiro blindado. Ele não chegou a botar o segundo, porque é uma pesquisa que a gente já sabia dele. Mas tá o Pazini está tirando agora, fazendo aprofundando, já descobriu que foram 6 unidades. Eu sabia desses blindados desde 2011 ou 2012, que eu participei de uma reunião do antigo Centro de Estudos Históricos com o falecido Coronel Neves, que Deus o tenha em bom lugar. Foi uma das minhas inspirações na polícia, junto com o Coronel Vidal, em termos de pesquisa histórica. E eu ouvi uma palestra dada pelo, na época, coronel aposentado, não sei se era Mesquita ou Medina, que foi o capitão que comandou a equipe que foi no Arsenal de Guerra buscar o segundo caveirão, que era os Fiat Ansalto CV-33. Que ano foi isso? Década de 50. Tá sendo visto agora. Na época eu fiquei assim, quando eu ouvi falar, peraí, eu já tinha ouvido falar que a PM tinha tido uns tanques pequenos. Eu tenho até 2 fotos desses caveirões. Uma delas está no pátio do que hoje é o batalhão de choque. Os policiais têm a instrução dela, ela já brasonada, com o brasão da PM. Eles ficaram na polícia durante bastante tempo. Só que eram tanquetes, eram veículos pequenos, armados com 2 metralhadoras. E qual era a motivação do uso desse? Não sei. Eu sei que devem ter ficado classificados na companhia de metralhadoras que tinha na época, que vai existir até 1963, que era a companhia de metralhadoras motorizadas, criadas na década de 40. E, aliás, isso é mais uma coisa que eu acho interessante. Quando você pega aquelas fotos que eu vi da LAAD,
É mais uma coisa que eu achei sim, da exposição da Guarda Municipal do Rio. Isso. Eu olhei aquilo e falei, eu conheço esse uniforme. Eu conheço esse uniforme. Esse uniforme não era da Guarda, era isso. O que estava naqueles banners, né, de expostos. Aqui, peraí. É que também não sei se vai ficar bom, vai ficar fácil de ser visto. Não, mas eu vou mostrar para o senhor. Olha o uniforme. Olha esse uniforme. Sim. Olha esse uniforme. Aqui até para mostrar vai ficar muito pequeno, mas depois a gente vê uma maneira de colocar na Olha esse uniforme. Esse uniforme é o uniforme da década de 40 que a PM usava. Essa foto aí é um sidecar da Companhia de Metralhadoras Motorizadas que foi criada pelo comandante-geral, o general Odílio Denis, Marechal Odílio Denis, posteriormente. Isso tu pode ver... Agora, pode reparar mais um detalhe que eu acho importante aqui? Observa a arma no sidecar. Uma metralhadora. É uma metralhadora pesada Hotkeys 7mm. Nós temos no museu, temos expostas em algumas unidades. Era a metralhadora padrão da PM. Certo. Metralhadora pesada padrão da PM. Agora eu vou naquelas fotos que o senhor mandou para mim perguntando. Cadê? Tem uma coisa, um detalhe que eu fui olhar quando eu esmiucei. Epa, eu conheço esse uniforme. E eu conheço isso aqui. Sim. É a mesma dessa imagem. Tá nessa foto aqui. Tá nesse aqui, vou mostrar. Guarda Municipal, vocês pegaram duas fotos aqui que estão mal explicadas. A primeira é essa aqui. Deixa eu tentar aqui. Aumentar. Para dar um zoom. Essa que está embaixo. Observa o uniforme deles. Sim. Perfeito, né? Beleza. É igualzinho da... Acho que eu mostrei esse uniforme antes, né? Agora, observa o uniforme deles. Agora, o mais que chama atenção. Observa o que está saindo aqui do lado da moto. Uma metralhadora. É a mesma que ela mesmo. E não tinha, isso que o senhor quer dizer? Ou seja, isso não é não seria da Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal... Imagina. Ela não estaria armada como uma força militar estadual. Essas metralhadoras Hotkeys vieram direto da fábrica para a PM. O armamento Mauser também veio direto da fábrica, isso já está aprovado. Inclusive, o Carlos tem o catálogo da... Se eu não me engano, ele me deu uma cópia. Que Carlos? O professor Carlos, historiador. Tá. Que foi quem me apresentou o professor Breno. Sargento nosso aposentado. O Carlos me mostrou. Existe no catálogo de fabricação da Mauser o lote de fuzis que veio para a PM, brazonado para a PMDF. Nós temos essa informação. Agora, vamos falar um pouco da sua disciplina na Unipol, na pós-graduação, que é sistemas de polícia. Existe um modelo, o que o senhor acha do modelo atual brasileiro? E se existe um modelo ideal, algo a ser perseguido? E também o que o senhor fala na disciplina, um apanhado geral, né? Bom, vamos lá. O que acontece? Quando tu vai conversar sobre polícia aqui no Brasil, é uma confusão do caramba. Muita gente vai de achismo, muita gente repete discurso. Sim. Você não encontra muitas fontes em língua portuguesa. Agora está começando a aparecer alguns trabalhos que eu tenho visto de mestrado. Tu tem poucos especialistas. Um nome que eu idolatro é o professor Marcos Bretas, que é um cara espetacular. Uma referência. Ele é uma referência. A professora Marilene Antunes foi minha professora também, na Gama Filho. É uma pessoa também muito antenada nisso. Tu encontra alguns nomes que estão começando a se destacar. Para tu pesquisar, tu poder ler. Mas aí eu pergunto, o que nós temos de livro escrito em português sobre polícia militar? Eu vou focar em polícia militar porque é o tema que é refratário. Você fala com alguns professores, dá urticária nos caras. Parece que tu tá, sei lá, lendo uma maldição da Suméria para o demônio Pazuzu. O cara fica... E aí começa aquele monte de abobrinha. Eu me lembro que uma vez, uma amiga minha, a professora Fernanda Correia, do Ministério da Defesa, ela trabalha em Brasília, ela me mandou uma mensagem. Medeiros, olha isso aqui.
Aí mandou lá um negócio de uma palestra que tinha tido no Paraná, que ela estava presente, em que um professor falou que a polícia militar só existia depois do governo militar. Tá. E só era polícia por conta disso, porque antes ela não trabalhava na rua. Eu falei, meu Deus do céu. Ela, Medeiros, o que você me diz disso? Eu falei, olha só, professora, eu vou conversar com a senhora com fatos e não com achismo. O que acontece? A polícia militar ela fica assim, ó, vai, volta. Por quê? Ela está na rua, aquartela. Aí dá ruim, volta para a rua. Aí, pô, aquartela de novo. Aí volta. E isso foi a história dela. Certo. E eu vou provar para a senhora que ele está errado. Eu fui na hemeroteca digital, procurei um jornal da década de 40, de 1840, para ser mais preciso, e botei lá, recortei, mandei para ela, print. Tá aqui, ó. Os permanentes, quando em ronda em tal local, prenderam fulano de tal, assim, assado. Tá. Permanentes era o nome da PM na época. Ela, pois é, doutora. A PM não vai para a rua na década de 60 no governo militar. Na verdade, ela volta para a rua. Ela está na rua. Ela tinha sido retirada da rua, se eu não me engano, isso eu estou procurando a data, não achei ainda. Se eu não me engano, é no governo Vargas. Vargas é que torce a PM e passa a utilizá-la como força de repressão. O pessoal da esquerda idolatra ele aí, fala, o pai dos pobres. Meu Deus do céu, quando tu vai se debruçar sobre a história do Vargas, eu tenho, olha assim, eu falo, tem uma figura ali no meio da trajetória do Vargas também, que eu olho e fico assim, caramba. Filinto Miller. Ele era oriundo do Exército. Do Exército. E era um cara que trocava figurinha direto com Heydrich. Reinhard Heydrich, o chefe da Gestapo, da SS, o carniceiro de Praga. Estava abaixo do Himmler. Até o Himmler tinha medo dele. Sim, mas no contexto brasileiro, no período Vargas, então a polícia ela se retrai. Ela vai se tornar uma força de preservação da ordem pública. Vai deixar de ser um exército estadual, porque na Primeira República ela era um exército estadual. Sim. E até muito forte, né? Houve em alguns tu tinha aviação. São Paulo tinha aviação. São Paulo tinha aviação. Um contingente tão grande quanto o Exército. E foi por isso que ela simplesmente se deu mal. Porque quando tu tem a Constitucionalista de 1932, quem segura São Paulo é a PM. Tu vai ter as polícias militares lutando, as demais lutando do lado do governo? Vai. Sim. Tanto que, se você for no nosso museu, tem material lá que foi apreendido dos paulistas. Nós mandamos um piquete de cavalaria que vai atuar no eixo Paraty-Cunha. Tá. A comando de um tenente. Mas o grosso fica aqui guarnecendo, com medo de quê? Explodiu lá, pode explodir aqui. Sim. Então fica guarnecendo. Até eu publiquei um trabalho, foi em Ampu de 2012 ou 2014, eu não me lembro agora. Sobre a Revolução Constitucionalista? Sobre a atuação, o papel da Polícia Militar, da PMDF, como guardiã da Primeira República, quase que como uma guarda pretoriana. Tá. Eu publiquei esse trabalho, eu apresentei lá, ele foi publicado nos anais, em que ele mostrava o equipamento da PM, era idêntico ao do Exército. Os manuais, eu cheguei a mencionar, não tive como fotografar. Na época eu estava com um estremecimento lá, mais ou menos, no museu. Eu estava evitando frequentar o museu. Sim. Mas o museu tem os manuais de instrução da PM da época, ensinando o infante a lutar de baioneta contra o cavalariano. Olha. Coisa bem Primeira Guerra Mundial. O Carlos, recentemente, ele resgatou, ele mostrou pra gente uma marmita de campanha da Primeira República, usada pela PM. E eu botei lá a PM participando de manobras com o Exército. Agora, então, o senhor usa todo esse apanhado histórico para falar dos sistemas de polícia? Você tem que saber o que você está falando. Claro. Porque eu comecei fazendo essa provocação, o senhor começou a falar da confusão que são as polícias no Brasil. E é por isso, o que está acontecendo? O que você tem de polícia até o governo militar? Tu tem a PMDE, tem a PM, tem a Polícia Civil. O governo militar de 64. PM e tem a Civil. E tem alguma coisa a nível municipal. Aí eles vão fundir tudo que é de município com a Polícia Civil.
Não sei se vai alguma coisa para a Polícia Militar de São Paulo. Sei que pela PMDF, não. E vão criar o quê? A Polícia Federal. Certo. E aí você vai ter o quê? Tu tem 2 sistemas de polícia, basicamente, no mundo. E é essa que é o X da matéria. Eu tô cansado de ouvir o seguinte: nós tínhamos que ter uma polícia que nem a americana, que só tem uma polícia. Não, tem várias polícias. Segundo Bailey, no livro dele, o que mais Padrões tem de lá Policiamento, é polícia. são 35 mil organismos policiais. Sim. Só que ele mesmo diz que não tem precisão no número, porque já vi gente falar em 50. Sim. 50 mil. Sim, tem até a própria complexidade de condados, tem... Tu tem... Enfim, não, é muito complexo. Tu tem muitas polícias, e inclusive ele defende, né? O lado positivo de você ter tantas mais polícias. Mais de uma que você tem para quem correr se uma der errado. Então, olha, e se eu te falar que isso já aconteceu no Rio? Conflito entre elas vai acontecer. Isso está na literatura, isso está nos filmes. Né? Sempre chega o federal, às vezes o federal está errado, aí chega... Enfim. E se eu disser que já houve conflito aqui no Rio de Janeiro, na década de 80, greve na Polícia Civil... Agora, por exemplo, o caso... E a PM ocupou as instalações. E teve foto no jornal, eu tô procurando essa foto, que eu me lembro dela. O BOPE de braços cruzados em frente ao IML. Recorrentemente apreensões, né? Por exemplo, por que aquela operação do Senhor das Armas, que foi a primeira batida pesada no tráfico de armas, aconteceu alguns poucos anos atrás, foi a Polícia Civil que fez o Galeão e não a Polícia Federal. E a Polícia Federal não gostou, né, pelo que eu soube. Que era uma coisa assim, por óbvio, qualquer leigo olhando assim, mas por que a Polícia Federal não pegou até hoje? O cara traficava há muito tempo, de Miami para cá. Eu me lembro Enfim, do isso é para mostrar... Bretas falando isso. Eu quero ter mais de 2 até. Faz que nem o italiano, de repente, que tem 4. Tem 2 militares e 2 civis. Eu quero ter mais de 2 para ter para quem correr. Sim. Se uma não der certo, a outra dá. Mas o senhor estava falando dos 2 sistemas de polícia. E aí? O sistema inglês, ele vai surgir, ele começa a se delinear na Idade Média. Você vai ter a figura do xerife. Uhum. Aquele mesmo que perseguiu o Robin Hood. Tá. O Robin Hood era um marginal, era um fora da lei. Uhum. Ele era perseguido pelo xerife, que era um agente do rei, um agente da autoridade do rei. Uhum. Ele representava a autoridade do rei. Sim. E ele vai ter, depois, vai ter um negócio lá, tipo, se eu usar o termo milícia vai ser pejorativo, cara. Mas era como se... Taifins, que eram grupos de moradores, de cidadãos, aqui de ele fala o termo milícia, os quarteirões, como é que é os guardiões de quarteirão na colônia. Porque você, na colônia, você vai ter os quadrilheiros. Isso. Os quadrilheiros são previstos nas ordenações filipinas. O que você tem? Tu tem aqui... Isso, o xerife. E depois o xerife vai ter o condestável, que vai ser tipo um guarda, um guardião, um guarda armado, representando também a autoridade real. Isso aí vai seguir mais ou menos até o século XIX. No século XIX, tem uns outros percalços no meio, mas no século XIX tu vai ter a grande virada do sistema inglês, que é o surgimento dos pillars, que hoje são chamados de bobs. Quem cria isso? Sir Robert Peel. Daí vem Pillars e, posteriormente, Bob, porque o diminutivo de Robert é Bob. Uhum. Isso é início dos... Aí tu tem o grande Bob londrino. Tem até o livro do Clive Ansley, The Great English Bob. O que vai acontecer? Ele vai estabelecer a origem da Polícia Metropolitana Londrina. E dali tu vai ter a proliferação disso. Então, quando você vê New York Police Department, é a recriação dessa ideia. Caudatário, né? Quando tu vê Los Angeles Police, que são os mais famosos, é aquilo. Uhum. É a reprodução desse modelo. Só que você tem uma situação. O anglo-saxão não é tão propenso a tumulto quanto o latino. O anglo-saxão é mais disciplinado. Então funciona bem. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Lá fora, se o anglo-saxão, a polícia lá fora, se o cara vira, para! O cidadão para. Se não parar, ele vai usar força e tá tudo certo. Aqui você fala, para, quem é você? Sabe que eu sou amigo do fulano, que eu não sei o quê e Mas tal. isso já é uma crise de autoridade até mais
Você não acha que é um pouco mais recente? Mas tá bem recente? Tu sempre teve aquela do sabe com quem você tá falando? Não, tudo bem. Eu vou te contar uma que aconteceu na década de 50. Ou talvez não tão recente, mas é muito forte, talvez no Rio de Janeiro. Claro... muito forte na cidade do Rio de Janeiro, porque o povo no interior já tem uma cultura diferente. Mas acontece, eu já vi um caso do cidadão o Roberto da Mata tem como fundamento, né? O cidadão virou para os policiais e... Eu não tenho... O cara desceu quando os policiais... Mas para aí, que não sei o que e tal. Eu não tenho culpa se vocês são dois... FDP, tá. E eu nasci em berço de ouro. Sim. Foi preso. Claro, justamente. Agora, Não, eu entendi essa parte assim que sai o sistema inglês. Agora, mas na própria Inglaterra, por exemplo, a polícia teve que se transformar nas grandes greves, mesmo no século XIX. Mas ela não tem um status militar. Você vai ter lá... E ela teve muito desafio em relação a esses tumultos. Sim, e mais um detalhe, tu tem um corpo dentro da polícia. Tem aquele negócio na Inglaterra, nada de armas. Tu tem um corpo dentro da polícia que usa armas até por conta da questão de terrorismo. Uhum. Tá? Sim. Agora... O Bob Londrino, não. O Bob Londrino, aquele policial, ele tá ali, ele geralmente não porta armas, mas ele tem um rádio aqui. E quando ele começa a conversar contigo, acredito que hoje tem a câmera também, o que vocês estão falando está sendo ouvido. Dependendo do tom da conversa, daqui a pouco encosta o pessoal armado. Não, tanto que ficou mesmo recentemente um clamor muito grande quando a Scotland Yard, tudo indica que houve... Não se sabe até hoje, mas um erro naquele... Matou o brasileiro. Inexplicável. Até hoje eles não souberam explicar, eles se calam em relação àquele caso. Passaram uma imagem de incompetência que é uma coisa que eles não aceitam. Exatamente. Se fosse no Brasil, todo mundo... porque é a polícia brasileira. Não, polícia inglesa. Mas então temos esse modelo que é icônico, mas o Brasil também recebe uma influência muito forte do modelo francês. Na verdade, nós temos o modelo francês porque ele foi adotado pelos portugueses. É o chamado modelo continental, que predomina nos países latinos, onde você vai ter uma polícia, essa bipartição de polícias, que é uma polícia de status militar e uma polícia civil que pode ser militarizada. Uma coisa que eu não comentei, o que define que uma polícia é militar? É quando ela está sujeita a um status, à lei militar. Tá. Por quê? O guarda municipal ali faltou ao serviço durante 10 dias. Vai responder uma sanção administrativa. O policial civil, mesma coisa. Policial federal, idem. Policial militar, uma sanção. Policial militar, ele vai ser autuado. Tem um código militar. Vai ser autuado por deserção, se ele for pego. Se não for pego, sabe o que acontece? Eu já vi isso. O cara desertou, 10 anos depois ele apareceu numa sessão para votar. A corregedoria estava esperando. Não, ele deve ir lá votar. Apareceu na sessão eleitoral para votação de lá algemado. A provocação que muitas pessoas fazem é o seguinte, sobre essa questão da militar ou não militar. Como é que se explica uma sociedade? A sociedade civil, por que o código militar? Eu estou falando provocação como advogado do diabo. Eu adoro esse tipo de provocação. A provocação é como estabelecer, como se explica códigos militares dentro de pessoas, dentro de uma corporação que está dentro da vida civil. No caso, o que o senhor está querendo dizer? Como se explica que uma corporação militar vai lidar com o público civil? Existe um erro muito grande. Não só validar, mas o próprio policial, ele está dentro do meio civil. Uhum. Existe uma situação que o pessoal fala assim, não, militar é para... Eu já ouvi isso. Militar é para guerra e o civil é para paz. Por isso que a polícia tem que ser civil. Uhum. Aí eu viro, e o bombeiro também, né? Aí o cara, que ninguém nunca se ligou nisso, que o bombeiro também é militar. Eu falo, meu amigo, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aí tá no módulo 2, tá? Das aulas. Eu vou dar um resumo. Tá. Sim. Para não entrar, porque senão a gente não acaba hoje. O que acontece? O militar, ele tem um princípio administrativo que regula toda a vida dele, que é o princípio da autossuficiência. O militar, tu pode ver, o mundo desabou. Sim. Mas o modelo militar continua funcionando. Por quê? Porque o militar não é para guerra, o militar é para o caos.
Tá. Ele é para agir no caos e restabelecer a ordem. Se a ordem é contra um inimigo externo, como seria o caso das Forças Armadas, ou contra um gravíssimo problema interno, como é o caso da Polícia Militar, que é a missão dela, a preservação da ordem pública, a ideia é eliminar o caos. É como se nós fôssemos assim dizer que a Polícia Militar ela é o sistema imunológico do Estado. Sim, mas esse é o objetivo dela, tudo bem. Sim, por isso que ela atua desse jeito. Por isso que ela é regida por um regime militar. Isso vem do chamado castrum, que era o campo de guerra romano, de onde vem o direito castrense. E você está sob o status militar para quê? Você tem toda a condição, autossuficiência, autonomia para restabelecer a ordem pública e colocar de volta as coisas nos eixos. Ah, mas ordem pública é um conceito muito amplo, porque envolve até a lâmpada do poste queimada. Sim. E aí o que o policial militar tem que fazer? Ele tem a obrigação de relatar. Agora, esse exemplo que o senhor tinha dado ser resolvido. sobre a Polícia Nacional Francesa, eles têm todos os elementos ali de atuação eles militar, são militarizados. mas eles não têm um código. Por isso que eles não são militares. Eu sabia a resposta, mas eu não falei. Porque eu queria deixar todo mundo em xeque ali. Claro. Seria o seguinte, gente, só quem responde por deserção, motim, insubordinação, conservação indevida de posto, é militar. O senhor quer apresentar aquela imagem? Sim, por favor, faz isso, que é uma coisa engraçada. Pode botar, por favor? Porque tem a ver com essa parte do sistema de polícia, né? Sim, e tem mais do que isso. Isso aí tá num filme. A Pantera Cor-de-Rosa 2. Certo. O que o senhor tá vendo aí? Quem é? É o Steve Martin no papel do Inspetor Clouseau. Certo. Polícia Nacional Francesa, Polícia Civil, né? Só que tem um pequeno problema. Esse uniforme é o uniforme da Gendarmerie. Tá. E tem mas Hollywood não tá nem aí para isso. Esse é que é o problema. Hollywood vende esse peixe e todo mundo compra ele aqui. Por quê? O desconhecimento desse assunto. E aí pensa, não, nós tínhamos que fazer assim. Mais um detalhe, inclusive tá errado, tá? Tá ao contrário, porque o símbolo da Gendarmerie francesa é uma granada em chamas. Aqui a granada tá ao contrário. Ainda erraram. O senhor tinha que ser o indumentarista do filme. Tá errado. E mais um detalhe, está errado na essência, porque eles pegaram a denominação civil. Sim. E aí você fica naquilo, só tem polícia civil no mundo. Aí começa esse discurso. Eu ouvi isso outro dia, temos que fazer que nem nos países de primeiro mundo. Temos uma polícia civil só. Peraí, qual país de primeiro mundo? Sim. Tá falando de Estados Unidos e Inglaterra, né? Talvez a Alemanha, porque a Alemanha, em razão das SS, é proibido você ter polícia militar lá. Agora, isso não quer dizer que não aconteça de ter... Porque você tem uma situação na Europa que tu tem a União Europeia. Então, tu tem uma força lá chamada Eurojust, que seria o equivalente, aspas, à Força Nacional Nossa. O que acontece? É uma criação recente, né? É uma abominação recente. Sim. Eu falo isso pra quem quiser ouvir, cara. É uma abominação. Cara, quem é uma manda abominação. nesse troço? Não é nem quem manda. Eu acho uma tremenda covardia. Você pegar um policial militar do Rio de Janeiro e jogar em qualquer lugar do Brasil... Não, é abominação tão grande quanto a Força Nacional. O cara do Rio de Janeiro vai com o pé nas costas. Agora tu pega um policial de... Aconteceu uma vez que foi uma vergonha. Foi na década de 90. A Globo estava filmando, não deu nem para eles cortarem. Apareceu a Força Nacional, foi década de 90? 2000? Não, uma coisa Força assim. Nacional é de não, 2000 foi 2000. 2015, foi 2015, antes da... Foi 14, antes... Não, foi na 2015, 2014, não. não. Um pouco antes. Não, foi no Dilma, no governo Dilma 1. Foi logo que eles foram criados. Eles vieram para o Rio de Janeiro. Uma das GLOs. Uma das GLOs, eles vieram para o Rio de Janeiro. Estavam na entrada do Alemão. A bala comendo lá, chegou o tenente de Santa Catarina, PM de Santa Catarina, com a tropa da 30 e poucos homens da... Aí agora, não, que a Força Nacional chegou o tenente. Não, nós não temos condição. Nós não temos condição de entrar. Isso saiu no jornal. Nós não temos condição de entrar, que não sei como é que a gente vai fazer. Meu Deus do céu, que não, porque... Bom, isso é complicado, temos que ver, não dá para... De repente parou um patamo nosso aqui, todo amarrado, caindo aos pedaços, parou, desceu os 4 PM, vambora! Entraram os 4. E os caras lá. E eu já ouvi vários relatos de policiais nossos que foram na Força Nacional e falavam isso. Esse momento aí que o senhor está descrevendo foi o momento de... Já era o momento de crise das UPPs? Não foi bem antes. Foi bem antes.
crise das UPPs é uma... Pô, Não, porque as UPPs foram um projeto que foi feito para não dar certo, né? A gente estava falando um pouco sobre isso antes de começar, eu acho que para fechar, a ideia de ocupar território ela é fundamental para estabelecer essa ordem, porque esse objetivo de ordem pública, se você não tem um domínio sobre o território, você não tem como estabelecer essa ordem pública. Aí é que tá. Tem que ter um domínio sobre o território. Por que a UPP ela se tornou um problema? Qual é a interpretação que o senhor tem em relação a isso? Vamos lá. O que eu vejo? A UPP se tornou um problema porque ela acabou sendo algo que não tem identidade com a população. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a pós-graduação lá na Cândido Mendes, a professora Jaqueline Muniz, ela fez um teste. Ela chegou, pegou o dedo, botou assim em cima da mesa. Ela falou, gente, eu estou empurrando meu dedo aqui. Quem vai cansar primeiro, a mesa ou o meu dedo? O dedo. Pô, gente, o dedo. A mesa não vai cansar. Pois é. Nenhuma ocupação até hoje deu certo. Ela pode durar, mas ela acaba fracassando. Porque tu vai ter resistência. Sim. E vai ter um desgaste. Por ser algo exógeno ao... E isso que é o problema. As UPPs, elas não são enxergadas pela população como um elemento auxiliar. Isso vai por vários fatores. Eles não são considerados um protetor. Tudo deu certo na Tavares Bastos, lá, a favela com o BOP, porque o BOP entra lá e tal, eles têm uma política de tratar bem a população. E o que acabou acontecendo? Permitiu que outras coisas se fizessem presentes. Deu certo lá em Botafogo por conta disso também. Só que aí o que aconteceu? Você vai esticando o PP, vai esticando o PP, vai esticando o PP, mas só entra o PM... Sim. E o PM é visto como um estranho? Sim. Não vai dar certo nunca. Você só desgastou Eu estava até comentando com o senhor aquela situação. Não, e por que no Haiti foi foi algo isso aí particular? Da situação do Haiti. O que aconteceu lá? Isso aí, quem me contou foi um dos observadores, que foi meu professor na Cândido Mendes também. Ele contou pra gente em sala de aula. Por que lá deu certo? O Brasil... foi para lá, foi a única missão de paz até hoje que você vê, não, a população acolheu, não sei o que e tal. Houve uma estabilização. Os brasileiros. O brasileiro, quando chegou lá, chegou com outras tropas. A princípio, todo mundo é estrangeiro. Sim. Só que aí tem um detalhe. O vodu faz parte. O vodu é uma coisa lá dentro, na cultura haitiana, é como se fosse... o idioma, como se fosse... Não, tá entranhado e eu diria que é a causa principal daquela desgraça, na verdade, daquele país. Aí, e faz parte da cultura, da história ali do... Não, tu não pode falar em Haiti sem falar em voodoo. Os rituais, mesmo ao longo do Papadoc, Baby Doc... Ele utilizava os Tontomacuti. Então, o que acontece? Qual foi a ideia? Pô, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar os sacerdotes todos de voodoo, os grandes nomes do voodoo. Vamos fazer um grande ritual. É um troço para assim começar a pegar bem aqui com a gente, não sei o quê. Rezando aos deuses do voodoo para que essa intervenção dê certo. Ah, beleza. Pô, vai ser um evento grande, vai precisar de segurança. Quem é que tá de segurança? O PE com a ONU. Quem é? É o Brasil. Brasil? Tá legal. Quem é que tá no dia? É um batalhão da Bahia, de Salvador. Aí vem lá os brasileiros. Quando começou aquele... batuque. Daqui a pouco tu viu um brasileiro lá... o brasileiro que era de macumba, era macumbeiro, começou tudo a baixar santo. Minha nossa. E as entidades do voodoo, tu fala muito nos barões, que seriam Exus, no caso, as Mama Brigitte, mas tu tem também orixás. Houve um reconhecimento daqueles rituais. Houve uma rituais. Identificação. Os brasileiros passaram a ser vistos como iguais.
Por conta do ritual. Porque lá, eu sou de Ogum, o cara, pô, Ogum, eu sou de Xangô e tal. A pronúncia é um pouco diferente, mas os caras são que nem a gente. Pararam de ser vistos como os outros, como alienígenas, e passaram a ser vistos como iguais. Aí eu falo, por exemplo, poxa, a PM, ela tá nesse negócio de UPP. Hoje em dia é tropa de ocupação. Sim. Não há diferença para o que ela substituiu, que eram os DPOs. E eu pergunto, cara, qual foi assim, uma tentativa boba que podia ter sido feita de promoção? Duas coisas que eu já mencionei, conversando com amigos. A PM tem uma capelania muito forte. Até porque volta e meia está o padre lá no enterro, ou então o pastor lá no enterro rezando. Quantos cultos evangélicos ou quantas missas nós tivemos até hoje feitas pelos nossos capelães nas comunidades? Nas UPPs, especialmente. Para eles, o cara olha, só vê o PM e pensa que só tem aquilo. Sim. Se você Esse não trabalho conhece, seria fundamental. Se você não conhece, você não vai até mesmo uma cooperação com as igrejas, com o padre local, com o pastor local. Primeira pergunta. Isso seria muito interessante. Primeira pergunta feita colocar isso como linha de ação pública dentro do sistema de... Quando eu tive história da PM, primeira pergunta feita em sala de aula pelo meu professor, que era o coronel Carlos Alberto Fernandes Neves. A gente lá para a sala de aula. Ele virou assim para você tem irmã? Tenho. Você conhece a irmã dele? Não. Você não quer casar com ela? Eu sei lá como é que é a irmã dele, pô. Você não vai amar nunca o que você não conhece. Claro, é isso. Você não vai respeitar, não vai gostar do que você não conhece. O que os caras conhecem da PM? Qual é a imagem? É um troço que veio da ditadura militar? Não é nem isso, né? Na comunidade é algo assim, é o que o crime reproduz, o que é o estranho, é uma figura estranha. Aí eu vou dar tudo aquilo que o senhor perguntou, por que da importância da matéria? O que é a PM? Que é o principal do sistema francês, que não tem no sistema inglês, é o corpo militar. É a polícia com status militar. Qual a importância para a gente começar a conhecer isso e entender como é que organiza e funciona? É a polícia de preservação da ordem pública, porque nos sistemas ditos anglo-saxão, por exemplo, Estados Unidos, quem faz a preservação da ordem pública é a Guarda Nacional. Sim. Aí você tem a PM aqui. Ela é como é que eu já ouvi? É produto da ditadura? Ela é o cara que veio, o cara que é corrupto. Ele só vem o lado negativo. Sim. É o cara violento, é o cara truculento, é o cara isso, é o cara aquilo. Eu só citei um desdobramento possível. Há outros que são possíveis de para você se aproximar através da polícia, a partir da polícia. Eu já vi algumas ideias que a gente falou, pô, a gente tem que... Sim. Só que... Perfeito. Coronel Roberto Medeiros, muito obrigado. Enfim, a gente fez um belo apanhado e obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Agora vamos ver, quando for uma coisa que eu gostaria, que eu gosto, que queria que fizessem perguntas, o pessoal depois mandasse perguntas. Claro, a gente adora isso. Até pra gente fazer outras depois e eu adoro. Um dia a gente fazer ao vivo também. Perguntas por um motivo muito claro. Essa matéria, esse tipo de conhecimento enseja mais dúvidas do que respostas. Mas isso vai acontecer nas aulas, né? Então, pode mandar, até a gente está convidando aí, reitero o convite para o pessoal se inscrever e fazer o curso. Bom, faça o curso, que a gente vai aprofundar o que eu falei aqui hoje, ao longo dele. Perfeito. Aliás, detalhe, foi o que eu falei. Você tem uma literatura em português, pequena. Eu não estou usando quase que literatura em português. Sim. Eu estou tendo que traduzir. Não, isso é muito bom. E depois daqueles projetos que a gente tem. O Instituto A Recife tem um projeto de editora. Então, a tradução desses livros ia ser uma coisa fantástica. Tem alguns lá que eu posso recomendar, porque não tem só. Hoje, o grande expoente que eu falei é o Clive Angley. Você tem ele, tem o Jean-Noël Luc, tem o Anderson também, que está escrevendo. Eu tenho até um livro interessante dele sobre a polícia francesa, o sistema de polícia na França, como funciona. Obrigado a todos. Até o próximo episódio.